na minha opinião, uma universidade pública e estatal, ela tem no seu centro uma contradição. Num polo desta contradição encontra-se a busca do objetivo do crescimento econômico do país onde está a universidade e a consolidação do pacto social do tempo histórico da universidade. No outro polo, nós vamos encontrar, no polo antagônico, objetivos institucionais de ser crítico daquele tempo histórico e, ao mesmo tempo, crítico dos próprios objetivos institucionais da universidade pública. Para mim, esta é um tipo ideal de universidade que, historicamente, é muito difícil de se alcançar, não há dúvida. Mas é uma boa referência para se tratar, para se analisar a universidade hoje, né? O que nós temos percebido? Há uma relação muito azeitada, muito bem feita entre o desenho, o conceito de universidade hoje e de 2 ou 3 décadas atrás. Eu diria que de 2 a 3 décadas atrás, esta contradição, embora pesasse o primeiro polo mais que o segundo, havia um certo equilíbrio, havia uma certa possibilidade de mobilização a partir do cotidiano, das atividades dos professores, alunos, condições de trabalho, condições de estudo, bibliotecas, laboratórios e assim por diante. E na ausência deles, existia a possibilidade de mobilização mesmo. O que eu percebo hoje? Essa dimensão política da mobilização, ela se enfraqueceu bastante, né? E ela se enfraquece justamente porque o polo antagônico da universidade tipo ideal, ele se enfraqueceu diante da conjuntura. E como é que a gente vai buscar as razões, as explicações para esse enfraquecimento? Nós temos que buscar nas rupturas e continuidades que aconteceram nessas últimas 2 décadas. Eu diria que a partir da década de 1990 é que nós começamos a viver um grande processo de ruptura e, ao mesmo tempo, de consolidação dessa ruptura num processo de continuidade. Eu penso que durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, a economia estava globalizada, o capital estava mundializado na sua forma financeira, desde a década de 1970. E apenas no início da década de 1990 é que o Brasil, especificamente com o Plano Real, adere à predominância financeira. E o modelo econômico adotado pelo país para fazer essa aderência foi um modelo de rodar a economia brasileira por meio do capital financeiro. O capital financeiro, o IED, que eles chamam, investimento externo direto. Então o Brasil precisava se tornar um destino atrativo para esse investimento financeiro, que é um investimento especulativo que busca ganho rápido, né, dada a alta taxa de risco que esses investimentos têm. Isto é o elemento central que produz toda a mudança nas instituições republicanas brasileiras. A primeira coisa central no processo de ascensão do Fernando Henrique foi a confirmação de compromissos internacionais
se desgastaram com o impeachment de Collor. Ele, quando no Itamaraty, gira o mundo todo, confirmando esses compromissos que o Collor havia afirmado, mas que perdia autoridade na medida em que o Collor fora impedido de continuar presidente da República. Em seguida, ele se torna ministro da Fazenda e manda toda a sua equipe a participar do Consenso de Washington para produzir o Plano Real. Então, o Plano Real, contrariamente a todos os planos da década de 80, que eram planos anti-inflacionários, o Plano Real era um plano de mudança dos fundamentos econômicos da economia brasileira. E quando se muda todo o modelo econômico de produção material da vida humana, exige-se uma mudança do ordenamento jurídico, mudança do Estado, mudança da República Brasileira e, portanto, de todas as instituições republicanas. E isto vai acontecer com a universidade. O que esse investimento externo direto exige? Ele exige que o Estado ele se remova das esferas públicas e deixe o espaço profundo para ser regulamentado novamente, não segundo a lógica pública, mas segundo quem vai ocupar esse espaço. Quem vai ocupar esse espaço é o capital financeiro. Então ocorre uma desregulamentação. Isso começa com as privatizações, as concessões para as estradas de rodagem, os portos, e isto continua até hoje com o governo Dilma. As universidades são chamadas por essa mesma razão para darem o seu quinhão de contribuição, que é fundamental para esse modelo. Porque esse modelo, como eu acabava de dizer, ele entra título financeiro, sem materialidade de produção de riqueza. Então ele entra e roda a economia brasileira num ciclo. Aí a riqueza é produzida e dá lastro para esse título. Aquece o mercado interno brasileiro, traz empregos, o sistema bancário se movimenta, o sistema monetário internacional, e o Brasil acaba sendo muito bem visto nesse processo. E depois todo o quinhão do criador sai do país, quando se enfrenta ciclos de baixa na economia brasileira, em que as políticas de ação afirmativa, as políticas focais, elas entram em ação e aumentam a sua efetividade nesses períodos de baixa, até que mais capital, um outro ciclo se repete. Mas tudo tem esgotamento, e este é um modelo que já está se esgotando no Brasil. Agora, voltando à questão da universidade, por que este polo se enfraqueceu? Porque a escola, a universidade pública estatal, também é um espaço público de onde o Estado se retirou. Se retirou na perspectiva de montagem de laboratórios, se retirou no financiamento da pesquisa, se retirou na sua providência de formar intelectuais que estruturem a educação básica. Então, comprometeu profundamente a dimensão pública da universidade pública estatal. Esta é a questão. Então, quem passou a financiar, em grande medida, a universidade pública? O setor privado. Então, nós temos a lei da parceria público-privada, por exemplo, que vale inclusive para a educação básica. A Vale do Rio Doce tem projetos pedagógicos para escolas de educação básica. A Vale do Rio Doce, ela tem uma influência enorme nos cursos de engenharia da Universidade Federal do Pará,
em Marabá. Ela determina o currículo dos cursos de engenharia e lá investiu vultuosas somas em laboratórios, mas intervém, avalia o aluno no que toca às atividades econômicas da própria área. Isto acontece na UFRJ com a engenharia do petróleo. Lá em São Carlos, na UFSCar, por exemplo, nós temos incubadoras de empresa na área de engenharia de materiais, na área de engenharia de produção, na área de engenharia química, polímeros. Ora, quem está financiando isso? Há também financiamentos do CNPq, indução à pesquisa nestas áreas, mas há também muito investimento do setor produtivo no professor. Então, quando ocorre por meio das fundações, né, das universidades, parte da prestação de serviço que a universidade faz para o setor público, ela recebe, parte fica na fundação para financiar a existência institucional da fundação, uma porcentagem fica com o professor, pelo trabalho produtivo que ele acaba realizando, né? E a outra fica para o financiamento da própria universidade. Então, essa esfera pública, quando o Estado passa a trabalhar nesta dimensão e passa a avaliar a própria universidade pelo seu grau de inserção social, pelo grau do aumento da produtividade, pelo grau do número de patentes, pelo grau do número de papers que foram publicados em revistas que podem produzir patentes, ela passa a ter uma nova institucionalidade, que é a institucionalidade mercantil. Quando aparece a institucionalidade mercantil, este polo do crescimento econômico e da consolidação do pacto social, ele é fortalecido. E o polo crítico, ele se hipotrofia completamente. No caso do Brasil atualmente, a gente enxergava isso claramente no governo Fernando Henrique, na reforma do Estado, que foi esse regime de predominância do capital financeiro que impõe uma reforma do Estado, esta reforma do Estado que nós tivemos, né, e que impôs a matriz para a reforma de todas as instituições republicanas. Em seguida a isso, o Lula assume, né? E o Lula tem um componente muito menos político, muito mais cultural e antropológico. Ele é o condottiere que se confunde e se identifica com o povo, né? Com um povo que não tem ainda a identificação de ser um setor de classe, né? E ele não tem como dar uma volta, uma marcha ré, ou perdeu a chance histórica, nunca saberemos, de tentar negociar com o capital financeiro e estabelecer certas regras que protegessem a esfera pública brasileira. Ele não fez isso, perdeu a oportunidade. Então, quando ele assume e objetiva isso, segundo a Leila Paulani, que é uma economista titular da Universidade de São Paulo, o Brasil passa a ser a plataforma de produção real de valor para o capital financeiro que gira o mundo inteiro. Um dos países que isso acontece. E para o aumento da produtividade, é necessária a concorrência de formação de novas forças de trabalho e de pesquisas de ponta. Então a universidade passa a ter este papel principal. Quando o Estado se remove para a entrada do capital financeiro, ela passa a exercer papéis diferentes, tanto na economia, quanto no pacto social, e também no movimento antropológico e cultural que cria uma hegemonia de sustentação do lulismo, por meio de aumentos do salário mínimo, né, por meio
três grandes elementos no caso do lulismo que iniciaram, mas que têm continuidade. O empréstimo, o aumento do crédito, o Bolsa Família. Eu acho que isso cresce bastante no Nordeste e se espraia a ponto do Fernando Haddad, que é um Zé Ninguém, ganhar a Prefeitura Municipal de São Paulo, que é terra da UDN e hoje PSDB. Então, acho que o grande problema estrutural da universidade pública hoje é a retirada debandada do Estado das suas reais obrigações de providência da esfera pública. É isso.